Alerta de gatilho. Esse vídeo contém temas sensíveis como automutilação, distúrbios mentais, violência extrema, suicídio e profanação religiosa. Assista com cautela. Hoje eu vou te contar um caso mega sombrio e essa história vai trazer satanismo, suicídio, sangue, assassinato e outras coisas mega bizarras que marcaram para sempre a história do black metal. Um vocalista que acreditava estar morto e um guitarrista que fotografou o corpo do amigo e, segundo rumores, logo depois usou o cérebro dele para fazer um ensopado. Além de incêndios em igrejas históricas. Tudo isso é real e fez parte da história de uma das bandas mais controversas e assustadoras da história da música, a Mayhem. Deixa que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, eu sou a Bru e hoje eu vou te contar a história de uma banda bizarra, tá? Eu já deixei o alerta gatilho no início do vídeo e mostra que realmente o vídeo é pesado, tá? Antes disso, eu já vou pedir desculpas porque eu não vou conseguir pronunciar os nomes dos integrantes da banda. Eles usavam pseudônimos, então eu vou falar os pseudônimos e os nomes vão ficar escritos aqui na tela, tá? Eles eram noruegueses, são nomes bem difíceis. E pode ser que os pseudônimos eu também erre, então... De novo, desculpa. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem. E já deixa o seu like logo no início, que me ajuda muito. Se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Nos anos 80, o mundo da música já conhecia um estilo chamado heavy metal, mas havia um grupo de jovens noruegueses que achava que aquilo ainda não era o suficiente. Eles não queriam apenas chocar com letras pesadas e som de guitarras distorcidos, eles queriam realmente algo que fosse sombrio, que fosse muito macabro, algo perturbador. Foi nesse cenário que nasceu o que seria chamado depois de black metal, um subgênero mais agressivo, mais radical. E no centro de tudo isso, um dos pioneiros estava a banda Mayhem. Formada em 1984, a Mayhem começou com 3 integrantes, o guitarrista, que adotou o pseudônimo de Euronymous, o baixista, conhecido como Necrobutcher, e o baterista Mayhem. O nome Mayhem veio da música Mayhem with Mercy, de uma banda britânica chamada Venom. Uma grande inspiração para o grupo. No começo, a banda Mayhem era mais estilo underground, eles faziam covers das suas influências e estavam buscando a sua identidade sonora. Não tinha um vocalista fixo, né, então eles faziam tipo uma rotatividade com outras pessoas que iam ali, cantavam num dia, cantavam no outro e trocavam, não tinham fixo. Mesmo nesse início, eles já tinham um diferencial, que era uma obsessão pela morte, pelo ocultismo, pelo caos. E eles, tipo, não tinham isso só como estética, mas eles também adotavam na prática. Em 1988, a história do Mayhem mudou para sempre com a entrada, então, de um vocalista. E ele ficou bastante conhecido pelo apelido que ele mesmo se deu, que era Dead. E o nome já dizia muito sobre como ele se sentia, né? Mais do que um nome artístico, esse título também carregava um diagnóstico que poucas pessoas sabiam. O vocalista tinha, então, uma síndrome que chamava Síndrome de Cotard. Eu não sei se é assim que fala também, tá? Desculpa. Essa síndrome é um distúrbio psiquiátrico raro e grave. A pessoa acredita realmente estar morta ou que partes do seu corpo não existam mais. Em muitos casos, a condição surge após uma experiência de quase morte. E o Dead passou por algo assim aos 7 anos de idade, quando ele sofreu um trauma abdominal severo, teve uma hemorragia interna e chegou a ser declarado clinicamente morto por alguns minutos antes de ser reanimado. O caso teria sido causado por uma queda no gelo, mas anos depois o irmão contou que, na verdade, isso aconteceu por conta de bullying severo que ele sofria na escola. Essa experiência mudou tudo, e segundo o relato de alguns amigos e até o pessoal da banda mesmo, o Dead acreditava que ele não pertencia mais a esse mundo, que ele tinha morrido e voltado de uma forma errada. Ele era extremamente melancólico, introvertido, sensível e parecia viver em uma realidade paralela. No palco, toda essa luta interna se transformava em performances perturbadoras. O Dead não queria só parecer sombrio, ele queria parecer morto, então ele foi um dos pioneiros a usarem aquele estilo de maquiagem preta e branca para simular mesmo um cadáver. Inclusive, antes do show, ele enterrava suas roupas e depois desenterrava para as apresentações para ter esse aspecto de decomposição, sabe? E também ele tinha um corvo morto guardado que ele cheirava antes da apresentação
para poder sentir o cheiro da morte que ele buscava. Nas suas apresentações, ele se cortava com estilhaços de vidro e ao redor do palco tinham então cabeças de porcos e carneiros empaladas, como se fosse uma espécie de um ritual. Fora dos palcos também não mudavam muita coisa, tá? O Dead passava muito tempo trancado no quarto e se automutilava. Dia 8 de abril de 1991, a tragédia então aconteceu. Na casa isolada onde os membros do Mayhem viviam para compor, o Dead ficou sozinho, trancado em seus pensamentos e cada vez mais entregue à sua dor e delírios. Ele pegou uma faca de caça e uma espingarda que havia na casa. Primeiro, ele cortou os pulsos, depois a garganta e, por fim, disparou a espingarda contra a própria cabeça. Ele tinha 22 anos e ao lado do corpo foi encontrada uma carta de despedida e nessa carta a frase inicial era "desculpa pelo sangue". Mais à frente a carta dizia: "Ninguém nunca vai entender isso, mas como uma explicação, eu não sou humano, isso é um sonho e eu logo vou acordar". Preso nessa ideia, então, de que ele já estava morto, o Dead finalmente fez o que ele dizia que faria desde o início da banda. E o mais impressionante não foi nem a morte dele, foi o que aconteceu depois. O Euronymous, quando chegou na casa e viu toda aquela cena, o corpo do Dead ali, ele não ligou para a polícia. Ao invés disso, ele foi até uma loja e comprou uma câmera descartável para fotografar a cena. Ele reorganizou o quarto ali como se estivesse montando um cenário e depois tirou várias fotos do cadáver do colega de banda dele. Inclusive, uma dessas imagens foi usada em 1995 como capa de um álbum. A foto mostra o corpo do Dead no chão, com a cabeça destruída pelo tiro, marcas de sangue por todo lado e a espingarda jogada no lado do corpo. Mesmo pelos fãs da banda e por fãs de black metal, a imagem é considerada extremamente perturbadora e uma das mais obscuras do mundo musical. E não parou por aí, tá? O Euronymous depois admitiu que pegou partes do crânio do amigo e fez uma espécie de colar, inclusive distribuiu para algumas pessoas que ele considerava digna. Foi nesse momento que surgiu um dos rumores mais esquisitos, né, que foi de que o Euronymous tinha pego o cérebro do amigo, cozinhado e feito um ensopado, mas isso foi negado pela banda. Mas a parte do colar foi verdade, tá? Inclusive, segundo relatos do Necrobutcher, o Euronymous chegou a ligar pra ele de uma frieza e empolgação esquisitíssima, dizendo: "O Dead fez um negócio muito legal, viu? Ele tirou a própria vida, mas relaxa, eu tenho foto de tudo". Horrorizado, o Necrobutcher rompeu com a banda ali mesmo, e em entrevistas posteriores, ele revelou que chegou a planejar matar o Euronymous, mas outras pessoas fariam isso antes dele. Após a morte do Dead, qualquer limite que se existia então no black metal se desfez de vez. Mas pro Euronymous aquele momento era perfeito para ele expandir a influência da banda Mayhem e poder propagar então tudo que ele pregava, que era o ódio, o caos e a morte. Pouco tempo depois da morte do vocalista, o Euronymous abriu uma loja de discos chamada Helvet. A loja era toda decorada de uma forma bem sombria, com cruzes invertidas, fotos macabras e objetos ocultistas. E nesse lugar também, alguns grupos de banda se reuniam para compor, para conversar sobre música. Um dos grupos ficou conhecido como Círculo Negro, e eles cultivavam a ideia, então, do anticristianismo, do satanismo e também da violência extrema como forma de expressar a arte. Foi nesse momento que o Varg entrou para a história. Varg era um jovem norueguês que liderava o seu próprio projeto musical solo, chamado Burzum. Ele apareceu pela primeira vez na loja Helvet como um fã, mas rapidamente ganhou a confiança e o respeito do Euronymous. O Varg também adotava um pseudônimo, que é pior do que o nome dele, que eu não consigo ler. Ele tinha uma certa motivação para ideologias extremas, um ódio com o cristianismo e também uma sede muito perigosa para a notoriedade. O Euronymous viu no Varg um aliado bastante valioso e colocou a banda dele, então, na sua gravadora que ele mesmo tinha fundado. Além disso, ele também trouxe o Varg para ser baixista no Mayhem, substituindo o Necrobutcher. Mas o que começou como uma aliança logo virou disputa de poder. Os dois compartilhavam uma visão semelhante, eles queriam destruir o que chamavam de valores cristãos da Noruega. Eles queriam espalhar o medo e transformar o black metal em uma força de destruição cultural. Mas existia um problema. Os dois queriam ser o centro disso tudo. Enquanto o Euronymous falava sobre o caos, o Varg, na verdade, agia. E ele começou a articular ali missões bastante complicadas. Com isso, eles começaram a disputar para saber quem seria o líder do movimento. E o clima ficou cada vez mais tenso. Em junho de 1992, uma antiga e icônica igreja de madeira que havia sido construída no século XII na Noruega foi completamente destruída por um incêndio criminoso.
O impacto foi imediato. A destruição de um patrimônio histórico abalou o país. Mas, dentro do círculo negro, o sentimento era outro. Era de euforia e de aprovação. O principal suspeito era o Varg, e ele não só nunca negou, como ele também começou a se vangloriar e usar isso como símbolo. A foto da igreja queimada virou capa do álbum dele, e esse caso não foi isolado, tá? Passou-se então uma onda de destruições. Entre 1992 a 1996, mais de 50 igrejas na Noruega foram destruídas ou danificadas. Muitas delas com séculos de história, arquitetura única e valor histórico imensurável. O Varg passou a participar de vários desses atos e também incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ele via o ato como uma purificação cultural e também uma vingança ao cristianismo por ter apagado as raízes pagãs nórdicas. O que começou como música agora tinha se tornado terrorismo religioso, destruição do patrimônio e incentivo à extremidade. A imprensa norueguesa começou a se meter, mergulhou fundo no tema, e o black metal, que era algo assim quase que secreto, se tornou uma ameaça pública. Jornais e programas de TV estampavam manchetes sobre satanistas incendiando igrejas e bandas que veneram o mal. Enquanto isso, o Euronymous se via sendo ofuscado pelo Varg. O guitarrista, que por anos se tornou uma das figuras mais temidas, agora estava vendo então o Varg assumir esse holofote. Foi nesse contexto que começou a circular rumores de que o Euronymous estava planejando matar o Varg. Segundo o próprio Varg, ele teria sido alertado por um colega que o Euronymous estava planejando atrair o Varg para um local, aplicar um choque elétrico e fazer diversas torturas antes de matá-lo, de forma que fosse filmado como se estivesse parecendo um ritual. Isso nunca foi confirmado se é que o plano realmente existiu, mas o Varg decidiu agir primeiro. Na madrugada de 10 de agosto de 1993, sob o pretexto de que era uma conversa a respeito de contratos da gravadora, o Varg foi até o apartamento do Euronymous por volta das 3 da manhã. Assim que o Euronymous atendeu a porta, a discussão começou quase que imediatamente. Segundo Varg, quando o Euronymous tentou correr para a cozinha, possivelmente para pegar uma faca, ele o impediu. Puxou a lâmina que carregava no coturno e o atacou. A luta se estendeu até a escadaria do prédio. O Euronymous tentou fugir, descendo os andares em desespero e ferido, mas o Varg o alcançou, e ali na escada o assassinato aconteceu. O Euronymous foi esfaqueado 23 vezes, 2 na cabeça, 5 no pescoço e 16 nas costas. Ele morreu ali na entrada do prédio e o Varg alegou legítima defesa, mas obviamente essa alegação caiu por terra. Anos depois, em uma entrevista de 2019, o Necrobutcher, o baixista original do Mayhem, revelou que ele também estava planejando assassinar o Euronymous. Ele disse: "Eu vi a notícia no jornal e pensei, merda, eu tenho que ir para casa e me livrar de tudo, armas, drogas, porque vão achar que fui eu. Mas a verdade é que eu estava indo matá-lo também." Obviamente, a morte do Euronymous não chocou ninguém, eles viram aquilo como algo inevitável. Poucos dias depois do assassinato, a polícia norueguesa prendeu o Varg, e na verdade não foi muito difícil encontrá-lo, porque eles já estavam monitorando devido à onda de incêndios na igreja, Então, a morte do Euronymous foi o estopim para a polícia. Em 2 de maio de 1994, deu início ao julgamento, e o Varg foi acusado de homicídio qualificado, incêndio de 3 igrejas, tentativa de incendiar uma quarta, roubo, posse ilegal de 150 quilos de explosivos. A lista era extensa e a promotoria deixou muito claro que o Varg não era apenas um assassino, ele era uma ameaça pública. No dia 16 de maio de 1994, o Varg foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado. Essa era a pena máxima permitida na Noruega e ele foi considerado culpado de todos os crimes. A morte do Euronymous e a prisão do Varg acabou criando uma divisão na cena do black metal. Uns acreditavam que o Varg tinha sido um traidor por ter matado um dos criadores do movimento e por abandonar o discurso do satanismo pouco tempo depois. Do outro lado, havia quem o considerasse um mártir radical, que levou o black metal às últimas consequências, transformando o discurso em ação. Mesmo depois disso tudo, de mortes, de sangues espalhados, o Mayhem não acabou. Os integrantes remanescentes decidiram então seguir em frente. Em 1994, o tão aguardado álbum de Mysteries Don't Satan, que havia sido composto desde os tempos do Dead, finalmente foi lançado. E o mais sombrio disso tudo é que o baixo do álbum foi gravado pelo Varg, o homem que matou o Euronymous. A família do Euronymous chegou a pedir que as faixas do baixo fossem removidas da versão final, mas o Helmer, o baterista, decidiu mantê-las e ele declarou:
Achei que fazia sentido que o assassino e a vítima estivessem juntos no mesmo álbum. O disco se tornou um marco no black metal, considerado por alguns uma das obras mais importantes e também mais amaldiçoadas do meio. Ah, e lembra do colar que o Euronymous tinha feito com partes do crânio do Dead? Pois bem, mais pra frente ele foi vendido por mais de $3.500, incluindo um atestado que o próprio Euronymous tinha escrito ali, mostrando a autenticidade da peça. Em 2009, o Varg foi liberado da prisão após cumprir 16 dos 21 anos de sentença. Continuou com essa ideologia, esse extremismo, a propagação do ódio, né? E fez um canal no YouTube que foi removido por violar as diretrizes. O Mayhem, por outro lado, sobreviveu. A formação mudou e os músicos seguiram. E a loja Helvet ainda existe, tá? Só que agora ela virou meio que um ponto turístico visitado por fãs. O Mayhem nunca foi só uma banda, foi uma mistura de ego, de distúrbios, de coisas pesadíssimas e algo que mostrou realmente que juntar tudo isso não dá certo. Na verdade, ninguém saiu ileso disso, nem eles, nem a música e nem a gente que ouviu a história e ficou perturbado com tudo isso. Pois é, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, pesadíssimo, né? Acho que foi até agora um dos que mais teve descrições assim emblemáticas no canal. E me despeço por aqui. Muito obrigada se você chegou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.